se começou a gravação. Espera um pouquinho. Começou. E agora eu compartilho a tela para nós aqui discutirmos, então. Vamos lá, oculto aqui e começo ali. Bom, gente, então a gente até... E pode me parar, tá? Parem a hora que quiser, tá, gente? Sem galho nenhum. Então, a gente estava, até então, trabalhando com 4 testes que a gente trabalhou até o momento, né? O teste T para uma amostra, aquele que eu raramente utilizo com alguém, é muito difícil. E aí, depois, 3 testes que a gente utiliza um monte, né? Que são os chamados testes de T para dados pareados, teste T para dados independentes, e depois o nosso ANOVA. Bom, aí a gente parou, né? A gente fez a ANOVA, fiz os exemplos na semana passada, e agora começa aqui o que eu estou colocando aqui como os testes, então, não paramétricos. Como é que a gente identifica se eu vou para este lado ou eu vou para o lado da aula que a gente já teve, as aulas anteriores? Então, a gente vai identificar sempre através de um processo de normalidade, tá? Esse processo de normalidade, ele vai nos dar, então, a informação, se a gente vai para o lado dos paramétricos ou se a gente vai para o lado dos não paramétricos, tá? Lembre que a gente só está fazendo, gente, comparações entre grupos, tá? Mais adiante, a gente vai trabalhar com uma análise boa, muito boa e muito importante, chamada multivariada, tá? A gente está trabalhando com a questão, né, com 2 variáveis, com a bivariada. A gente vai trabalhar depois com análise multivariada, ou seja, várias variáveis vão entrar na concepção, na tentativa de achar o meu resultado, tá? Então, hoje, somente a gente trabalha isso, ou seja, eu vou lá ver a duração de sono, eu vou comparar a duração de sono dos escolares com os pré-escolares, ponto, acabou. Agora, eu poderia muito bem fazer um questionamento se essa duração de sono tem alguma associação, por exemplo, com o tal do IPS, que é um índice deles lá, com quantidade de vezes que a criança acorda durante a noite. Então, aí eu vou jogar outras variáveis dentro dela, que a gente vai ter um item chamado análise multivariada. Aí, lembre bem, análise multivariada, gente, é o que hoje o pessoal está pegando mais nos artigos, tá? Então, a gente, às vezes, faz uma análise dessa, que eu comparei 2 grupos, e aí, daqui um pouquinho, pode vir lá da revista, assim, olha, faz uma análise multivariada para comprovar o que tu está achando aqui, né? Então, a gente vai trabalhar com isso depois. É bem legal. Não é tão simples quanto, né, o que a gente está trabalhando agora, mas é importante que a gente tenha um pouquinho de conhecimento também sobre isso, tá? Então, aqui ele tem no material um pouquinho de questão de vantagens, né, e desvantagens dos métodos paramétricos comparado com os métodos não paramétricos, tá? Então, ele diz ali, pode ser aplicado uma diversidade de situações, porque não exige, claro, né, se ele é não paramétrico, ele não exige distribuições normais. Pronto. Então, é lógico que eu vou poder usar em qualquer momento, ou seja, independente do tipo de distribuição, eu vou poder usar esse teste, porque não exige que seja normal. Né? Então, é muito comum. Esses casos que eu tenho agora não são normais, então, beleza, posso usar esse teste ali. Tá? Então, a gente tem aí outros testes, né, que a gente também tem que lembrar, que a gente usa a questão de quando eu tenho dados não numéricos, tá? Mas quando que eu vou ter dados não numéricos? Bom, eu quero saber, por exemplo, se existe uma associação entre o fumo e a pessoa ter o câncer de pulmão ou não, né? Então, tu vê que as variáveis, elas não são numéricas, porque ter fumo, ser fumante é sim ou não, ter o câncer é sim ou não. Então, a gente tem variáveis não numéricas e, portanto, a gente também vai aplicar os métodos não paramétricos, tá? Então, também a gente tem esse detalhe. Então, tem aí alguns momentos de vantagens e tem alguns momentos de desvantagens também, tá? O método não paramétrico tende a perder a informação, porque os dados numéricos são frequentemente reduzidos de uma forma qualitativa, também tem esse detalhe. Então, tem alguns detalhezinhos interessantes ali. O outro detalhe, assim, ó, que quando eu tenho um teste não paramétrico, a minha amostra, normalmente, ela vai ser maior na comparação se o teste fosse paramétrico, entendeu? Então, se eu tiver ali no teste paramétrico, eu preciso 100 pessoas,
num teste não paramétrico, eu vou precisar talvez 120, 130, tá? Então tem algumas coisas aí que relacionam vantagens e desvantagens. Bom, vamos começar, gente, com um testezinho, chama-se teste de Wilcoxon, tá? E ele diz aqui bem claro, aqui embaixo, na definição dele, é uma alternativa do teste T para amostras emparelhadas. Lembrando que amostras emparelhadas é aquela que eu vou comparar um paciente em duas situações, a situação no momento 1 contra o momento 2, né? A gente teve agora um artigo publicado, questão aí de uma semana e tal, que a gente também teve que fazer uma comparação, né, entre dois momentos, o momento que a pessoa entrava no fazer o que ele tinha que fazer lá no hospital, e 7 dias depois, ou seja, com 7 dias de tratamento, a gente analisou os dados e fez uma comparação. Então, se a gente está comparando ela hoje e daqui a 7 dias, então nós temos o que ali? Um teste de amostras emparelhadas. Agora, se foi um teste T ou se não foi um teste T, aí a gente vai depender da normalidade para saber qual teste que a gente vai usar. Tá? Então, quando a gente vai comparar, então, imagina, tu vai pegar um paciente que está entrando hoje no hospital, tá? E vai fazer um tratamento durante 10 dias. Então, tu pega os resultados, né, dele hoje e depois tu vai comparar esses resultados com os resultados daqui a 10 dias, para a gente ver se teve um aumento, uma redução, se o aumento foi significativo, se a redução foi significativa, e, portanto, isso se faz através de um teste de amostras emparelhadas. Se vai ser teste T ou se vai ser o Wilcoxon, não depende da gente, a gente não consegue determinar isso antes, tá? Por exemplo, eu não sei agora o que eu vou fazer. Eu tenho aqui, eu só sei que eu tenho emparelhado aqui, ó. São 7 pacientes, né, que estão sendo comparados em 2 momentos. O que é isso aqui mesmo? É a eficácia de um treino para redução de peso, tá? Será que a redução ela foi significativa, né? Então, isso que a gente vai ver. Como que a gente faz isso aí, então? Então, a gente, claro, vai ter que entrar ali no SPSS. Eu já estava com ele aberto, mas eu acho que eu esqueci e fechei, mas vamos lá. Então, eu vou entrar no SPSS e criar, né, a minha variável antes e depois, tá? Peso antes e peso depois. Como que a gente cria? Isso é importante, tá? Sabendo que a amostra é emparelhada, tá? Se ela é emparelhada, então tu vai simplesmente criar duas variáveis aqui, ó, o chamado peso antes e depois o peso depois, tá? É o peso antes e o peso depois. Muito bem. Criamos, tá ali, ó. Criamos. Aí, claro que eu vou pegar os dados ali, né? Não vão ser bobo nem nada. Eu vou pegar os dados aqui, Ctrl C, e largar eles aqui, Ctrl V. Espera um pouquinho. Beleza, aqui estão os meus dados. Não preciso organizar, tá lindo e maravilhoso. Você sabe que o primeiro momento nosso não é querer aplicar direto o teste T ou o teste de Wilcoxon. Vocês não sabem qual teste que vocês vão aplicar. Vocês sabem que vão aplicar um deles. Isso a gente já sabe. Se eu vou aplicar o T ou o Wilcoxon, não sei qual. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo sempre nosso é analisar a normalidade. E para achar a normalidade, a gente vem aqui, ó, vem em analisar, estatística descritiva e vem em explorar. Beleza, clica ali. E aí os nossos dados são duas variáveis dependentes, né? Então a gente joga os dois pesos no quadrinho de cima, lembrando que para jogar no quadrinho de baixo, só se eu tivesse, por exemplo, 2 grupos, né? Como eu tenho agora no grupo, no trabalho da professora Nadiesca. Eu tenho o grupo dos escolares e dos pré-escolares. Está fazendo a comparação. Então, o que tem aí? A gente vai colocar na lista de fatores o grupo, né? E aí depois ali tem as variáveis ali em cima, que vão ser as variáveis duração de sono, o IPS, quantidade de vezes que a pessoa acorda durante a noite, aquela história toda. Bom, mas não basta isso, né? Para achar a normalidade, eu tenho que vir em gráficos, né? E marcar esse carinha aqui do meio, que é gráficos de normalidade com testes. Os outros vocês podem desmarcar. Lembre bem
que no momento que eu fizer isso uma vez, eu não preciso fazer isso de novo quando eu for analisar uma outra variável, tá? E outra coisa, eu agora há pouco, gente, como eu estava fazendo ali, né, a análise, eu não faço, num primeiro momento, até acho interessante vocês fazerem uma variável peso, aí vocês vão fazer uma outra comparação do batimento cardíaco, antes e depois, vocês vão fazer uma outra comparação do, sei lá, qualquer variável que tu imaginar. Aí tu vai fazendo uma agora, depois faz outra, depois faz outra. Só que a gente pode fazer tudo numa tacada só, tá? Ou seja, eu fiz ali, se não me engano, gente, foram 9 ou 10 variáveis, tá? Diferentes que ela tem no estudo dela. E essas 9 ou 10 variáveis, eu fiz tudo numa tacada só, entendeu? E aí vieram os resultados, todos um embaixo do outro. Só que é uma questão de se organizar, tá? Então, aqui vou em continuar, clico em OK, né? No que eu clico em OK, espero um pouquinho, e sempre vem, né, o peso antes e o peso depois. Vem o quê? Média. A gente usa na real, né, gente? Vamos combinar. O que a gente usa aqui? A gente usa na nossa resposta a média, tá? A gente usa o erro, onde é que ele está aqui? O erro desvio, que é o famoso desvio padrão, né? E também podemos usar, se achar interessante, usar a média, e aí teria que buscar os quartis, que são o quartil 1 e o quartil 3. Tá? Mas como os dados aqui, o desvio padrão, ele não é muito grande na comparação com a média, eu vou poder usar a média na minha resposta. O que eu quero dizer para vocês, gente, é o seguinte, se vocês um dia chegarem aqui, um peso 107, tá? Aqui está o peso médio daquele grupo, antes era 107 quilos, né? E aí o erro desvio, que é o famoso desvio padrão, ele deu 85. Vocês não expressem a resposta de vocês com média e desvio padrão, porque ele deu um desvio padrão extremamente alto na comparação com a média. Né? Imagina uma média de 100 e um desvio padrão de 80. Então, tu vê que tu tem... O que tu tem? Tu tem uma discrepância muito grande nos dados. Tu tem, assim, valores esquisitos, né, estranhos, e aí não é a média o melhor valor para se representar. Mas nesse caso vai ser, porque eu tenho 107 e eu tenho 20. Tem autores que colocam assim, ó, não deu normal, não se usa a média, se usa a mediana. Deu normal, se usa a média. Então, para o teste T, para o teste independente, o teste pareado, a ANOVA, eu usaria a média. Agora, para os testes de Wilcoxon, Mano Whitney, Kruskal-Wallis, a gente usaria a mediana. Tem autores que falam isso. E tem autores que dizem que, olha, faz uma análise meio que visual. Se o desvio padrão ele for em torno ali de mais do que a metade, ou desculpe, pega a média, divide por 2, quanto que dá dividindo por 2 a média ali? Dá em torno de 53. Se porventura o teu desvio padrão for acima de 53, aí não é legal tu usar. Por quê? Porque os teus dados estão bem malucão ali, né? Tem valores muito estranhos ali e, portanto, a média não seria o melhor valor para representar. O melhor exemplo que eu dou, gente, hoje de manhã eu estava trabalhando com o pessoal da Físio hoje de manhã, a turma da Físio hoje de manhã. E aí a gente fez uma análise rápida ali sobre a questão da idade. Então, quando eu perguntei a idade deles, né, como eu não conheço eles pessoalmente, né, só virtualmente, então quando eu coloquei e vi a idade, bom, aí eu vi a idade média, ali deu em torno de 22 anos, tá? São bem novinhos, tá? Deu 22 anos a média. Que beleza. Aí, o que eu fiz ali para mostrar para eles que, às vezes, a média não é o melhor valor que representa o grupo. Aí eu coloquei a minha idade no grupo. O que aconteceu? É óbvio, né? 54 não é assim, então a média subiu. Então, a média que subiu, ela não foi representativa. Por quê? É porque a média de 22, ela pulou ali para 20, 27, 28. Ninguém tem 27, gente, nem eu tenho 27, nem eles têm 27. Então, não seria uma representatividade. Ali, o melhor caminho seria usar a mediana, tá? Então, a idade mediana do grupo é tanto, né? Então, a gente tem essa opção. Mas quando a gente tem aqui, por exemplo, 50 e poucos e 20, 107 e 20, tranquilamente dá para usar a média no final, tá?
Mas tem a mediana aqui também. Se alguém achar que a mediana seja o melhor, beleza, não há problema nenhum se usar a mediana na resposta em vez da média. Mas é muito melhor, no meu ponto de vista, usar a média sempre que possível. Aí o que me interessa, vocês sabem, é esse quadrinho. Opa, onde está ele? Opa, não é esse aqui. Onde é que está ele aqui? Aqui. O que me interessa é esse quadrinho, né? E nesse quadrinho, como a gente tem uma quantidade muito pequena de dados, né? Que são 7 dados, a gente usa o Shapiro-Wilk, e quando tu tem um valor de P inferior a 0,05, e tu tem aqui no peso depois, tu não pode usar um teste paramétrico. É isso que a gente, então, define nessa questão de usar ou não usar um teste paramétrico ou não paramétrico. Não podemos usar, porque a normalidade ela foi comprometida, como a gente chama isso na estatística, tá? Então, como temos um valor de menor que 0,05, então vamos ver o que deu aqui. Olha, tá aqui, ó, tá? Esse carinha aqui que foi o culpado, vamos dizer assim, né? O culpado da gente não poder usar um teste chamado teste paramétrico. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, tenho que aplicar um outro teste e vamos em frente para ver o que dá, tá? Depois eu vou aplicar, vou aplicar correto, tá? Vamos fazer tudo correto e depois vou fazer o incorreto, tá? Que seria aplicar um teste T para dados pareados. Às vezes dá uma diferença, às vezes não. Vamos ver. Eu não sei o que vai dar porque eu pensei nisso agora, tá? Então vamos fazer o certo. O certo, então, definiu que é teste não paramétrico? Sim, está definido. Então vamos lá aplicar um teste não paramétrico. Como que se aplica um teste? Hoje vai ser a primeira vez, a gente não aplicou ainda. Vamos em analisar, né? E aí nós vamos ver aqui, ó. Vem aqui, aqui. Testes não paramétricos. Tá vendo aqui? Testes não paramétricos. E aí tu vem aqui, ó, caixa de diálogo legada. Isso tudo tá no material, tá? Caixa de diálogo legada. E vem nesse quadrado, nesse retângulo, e procura aqui, ó, 2 amostras relacionadas. Tá aqui embaixo, tá vendo? Ó, 2 amostras relacionadas é quando, então, eu estou comparando um grupo em 2 momentos, tá? Então, aqui 2 amostras pareadas, 2 amostras relacionadas, é a mesma coisa. Então, a gente clica aqui, tá vendo que aqui, gente, existe, só para a gente aproveitar um pouquinho mais aqui, aqui existe o teste do Q quadrado, muito usado, tá, gente? Muito usado para variáveis nominais, tá? Se eu quero ver se tem uma associação entre fulano, né? Então, a gente vai sempre fazer o Q quadrado. A gente vai ter uma aula sobre isso também. Tá? Depois tem o teste binomial, tem o teste KS, que é um teste... Não, esse aqui, K amostras independentes, K amostras relacionadas, que é o Kruskal. Tá? E aí a gente tem aqui 2 amostras relacionadas. Clica ali, beleza. Vai aparecer esse quadradinho, e nesse quadradinho tu vai colocar uma variável na variável 1 e a outra variável na variável 2. Aqui embaixo já está marcado o principal teste, que chama-se teste de Wilcoxon. E depois, eu lembro que eu falei para vocês que eu vou dar uma aula só de testes menos famosos, tá? Então, os famosos são esses que a gente está fazendo agora. Fiz na aula passada, na aula retrasada, na aula que vem, acho que também a gente vai fazer um famosão. Mas a gente vai começar também a fazer os testes menos famosos. E ali a gente tem um teste chamado teste de sinal, claro que eu não vou ficar falando aqui no momento, e depois um teste de McNamara, tá? Bons testes. Professor, oi. Só fiquei com uma dúvida. O senhor falou antes que a professora tinha feito um trabalho comparando pré-escolares e escolares, acho que foi isso mais ou menos, né? Isso. Mas aí não seria o Wilcoxon, porque o Wilcoxon tem que ser o mesmo grupo? Não, mas não é. Eu falei que foi. Não, eu não sei, eu fiquei na dúvida. Não. Até eu posso mostrar aqui, quer ver? Até foi bom assim, até eu vou mostrar aqui, quer ver? Onde é que estão os dados dela aqui, ó. Aqui, ó, na Jessica, tá? E aí eu vou pegar os dados. Não, claro, tu tá comparando 2 grupos independentes, não foi o Coxon. Eu não apliquei, eu apliquei, não, eu posso até ter falado, mas eu apliquei Mano Whitney. Porque ele estava comparando, olha aqui, ó, olha o que ela tem aqui, ó. Ela tem, aqui são os escolares, ó, vocês estão enxergando aí, e todas as variáveis, idade, sexo e tal. Bom, ela pediu aqui para fazer uma análise demográfica, né, das crianças em relação ao sexo, à idade do pai, à idade da mãe, e a partir daqui que são as variáveis que ela realmente quer estudar, ó, IPS, resistência à cama. Agora, gente, não me pergunte o que são esses números aqui, porque eu não sei. Eu até quero saber,
a gente vai ter uma reunião de noite aí, online, e aí eu quero saber o que é essa resistência aqui. O que é uma resistência 13, 12? E será que é o tempo? Não sei, eu não sei o que é. Mas o que ela quer que eu faça porque aqui tu vê várias variáveis, ó, ansiedade, eu não sei o que é isso aqui, não sei, tá? Eu não sei o que é isso, eu não sei nada disso, tá? Então, quer dizer, o que ela quer é que eu compare, vamos pegar o IPS, tá? Que deve ser um índice, né? Índice de sei lá do quê, tá? O que eu vou fazer? Tu vê que eu não preciso saber o que é, né? Eu vou comparar, olha aqui, ó, o grupo dos escolares, gente, são todos esses crianças aqui, ó. Eu vou tirar o nome aqui, porque aqui, tá? Então, tudo bem, aqui não tem problema, né? Os escolares, olha aqui, quer ver? Ó, vai indo, olha aqui, ó. São 149 escolares que ela tem. Tá aqui, ó. 149 escolares, e tudo daqui para cima. E aqui para baixo ela colocou os pré-escolares. Ó, de Santana, Santa Catarina, Darcy Vargas, Luizinho Grande, Olavo Bilac aqui na frente, 68. 68. Então ela está comparando o grupo do... E aí ela quer exatamente aquilo que eu falei, ó. Ela vai pegar os resultados do IPS dos escolares, que são esses carinhas aqui, ó, e depois vai fazer... Ó, tu viu que ela botou já 9,9, ó, porque ela não tem os resultados, e vai comparar com esses aqui de baixo. Ela quer só uma comparação. E eu já até coloquei aqui, gente, como que vai ser a tabela dela, ó. A tabela dela vai ser isso aqui, ó. Ó, o IPS do escolar vai dar um resultado, o pré-escolar é outro, e ela quer do total, ou seja, junta escolar com pré, isso ela quer, e aqui vai o P. E esse P eu já calculei. Quer ver uma coisa? Onde é que estão eles? Ó? Eu fiz bem rapidinho agora há pouco, ó, e já calculei. Ó, quer ver? Ó? Tá aqui embaixo. Ó. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Né? Então, eu apliquei o teste que eu apliquei está aqui, ó, chama-se Mann-Whitney, tá? Que a gente vai ver logo na sequência, e aqui deu os valores dos P's, ó. O único que deu diferença significativa, gente, foi nos despertares noturnos. Aí eu não me pergunto o que é, mas foi no despertar noturno. No resto, não deu diferença significativa entre os resultados do IPS, resistência da cama, início do sono, porque todos os valores dos P's aqui, ó, exceto, lógico, este, deram resultados P maior que 0,05. Então, até dá para ver, ó, isso eu não vi, tá? Eu vou ver com vocês agora aqui onde é que está o despertar noturno, vamos ver. Tá aqui, ó, despertar noturno deu uma média de 7,87 para o grupo escolar, e já no grupo pré-escolar a média deu 7,3. E despertar noturno que deu, né? Foi o que deu lá, vamos ver. E ali, segundo ele, tem uma diferença significativa, tá? Então, olha aqui como dificilmente, olha o tal de parassonias deve ser. Olha o escolar, 18,83 de média. Olha o pré-escolar, 18,41. 18,43 para 18,41 não tem diferença. Vamos ver o que deu lá. Não deu diferença, a gente já sabe. Olha ali, ó, deu 0,600. Quer dizer, não tem diferença significativa nenhuma. Então, o único momento que ela encontrou uma diferença foi no despertar noturno. Porque ela está comparando um grupo um pouquinho mais de idade, né, gente, que são os escolares, eu não sei o que exatamente que séries são ali, né, considerados que ela fez, e os pré-escolares, eu acho que são aquelas crianças que estão ali no tipo, nas escolinhas, né, que ali de 2, de 4, 5 anos, e os escolares, talvez, então, sejam ali de 6, 7 anos. Então, não vai ter muita diferença mesmo, até porque a idade não tem muita diferença de idade entre eles, né? Mas é interessante. E depois ela tem outras coisas para fazer, gente, até interessante, ó. Aí ela tem os resultados de quem é filho único e tem resultados aqui de quem tem irmãos, porque muitas vezes quem é filho único tem mais facilidade na questão de sono, e com irmãos já passa a ser às vezes mais complicado, às vezes dorme no mesmo quarto, aquela história toda. Então, vamos ver, nós estamos começando aqui a brincar com os dados dela, né? E vamos ver o que vai sair, tá? Mas então não foi o Wilcoxon, se eu falei, não foi o Wilcoxon, não. Foi o teste, então, de Mann-Whitney, tá? Valeu. Obrigado, não, mas é bom saber, tá? Beleza. Então, tira isso aqui, isso aqui. Então, gente, o que nós vamos fazer ali? Eu já apliquei o teste, vamos ver. Apliquei. Não apliquei, então vamos lá. Vou aplicar aqui de novo. Então, vem aqui, vem em analisar,
vem teste não paramétrico, caixa de diálogo legadas e 2 amostras relacionadas. Põe o peso antes ali, põe o peso depois na segunda, então está fazendo o embate, né, entre o peso antes e o peso depois. O teste é eu e o Coxon, e eu estava falando sobre esses testes menos famosos. Mesmo sendo menos famosos, nós vamos falar, porque vai que alguém precise aplicar esse teste de sinal e o teste, por exemplo, de McNamara, tá? McNamara eu já usei. Teste de sinal, teste de sinal é o seguinte, teste de sinal é uma coisa meio assim, se eu tenho um resultado maior antes com depois, eu tenho um sinal. Se eu tenho menor depois do que o antes, eu tenho um sinal contrário. Então, não é muito interessante ele, mas tudo bem. Acontece, tem aí. Existe e a gente tem que falar. Então, ok, espera um pouquinho, e aí a gente encontrou este carinha aqui debaixo. Olha ali, ó. O que me interessa está aqui, e esse aqui também me interessa. Quer ver por que é legal esse? Quer ver que eu coloquei os dois ali? Coloquei. Ó, então, nós temos aqui esse quadrinho, um quadrinho muito legal, eu gosto muito dele, tá? Que é um quadrinho em que ele nos dá quantos nós temos de postos chamados postos negativos e quantos nós temos de postos positivos e quantos empates. Quantos empates. Então, o que significaria isso? Por exemplo, empate nós tivemos um ali, ó, tá aqui, ó, foi o paciente 3 que teve empate, ou seja, o antes e depois, o resultado ficou o mesmo, tá? Então, nós temos aí o tal de empate. E postos negativos, então, significa que ele fez a subtração do depois menos o antes. Fez o depois menos o antes. Então, ele pegou esse número aqui, 90, subtraiu de 94. Ficou menos 4. Ou seja, significa dizer que o paciente 1 perdeu 4 quilos. Então, ele é um posto negativo. Vamos ver um que tenha posto positivo aqui. Aqui, ó, 87 menos 86. Essa subtração dá 1. 87 menos 86. Significa que ele ganhou 1 quilograma. Então, esses postos negativos e positivos aqui é muito bom, porque depois eu vou colocar lá na minha análise, né? Tantos por cento dos pacientes tiveram redução de peso, no caso aqui seria quantos por cento, ó, dá para fazer daqui mesmo, ó, 5 dividido por 7. Se tu pegar ali, ó, gente, claro, se tu pegar uma calculadora e fazer aqui, ó, 5 dividido por 7, eu vou ter aqui quanto? 71%. Claro, é ridículo, porque nós temos um N muito pequeno. Eu diria que 71% das pessoas tiveram redução de peso nesse meu estudo. Pronto, por quê? Porque tiveram postos negativos, 5 de 7. E os outros tiveram ou ganho ou empate. Né? E os outros 29%, né? Isto, 71% então tiveram redução e 29% não tiveram redução. Né? Mas o nosso objetivo não era esse, né? Mas isso aí é uma informação adicional, que eu particularmente acho muito boa. Muito legal tu colocar isso, né? Tantos por cento tiveram redução. Imagina, tu tem um N de 150, aí tu vai colocar lá, 71% tiveram redução, 29% não tiveram, né? Então, a gente tem aqui, o que interessa para nós é exatamente esse valorzinho de P, que é o 0,046, e o que significa dizer que existe uma diferença significativa no peso, né, e na comparação entre os dois momentos. Então, a gente diz que, claro, a gente não coloca isso aqui na resposta, né? Normalmente, tu coloca isso numa tabela e depois discute um pouco ela mais embaixo, dizendo que no quesito peso ou na variável peso, houve uma redução significativa, né, entre os dois momentos. Nesse caso específico, né, gente, é um treino, né? É um treinamento. Então, nesse treinamento que tem como objetivo reduzir o peso, significa que o treinamento ele é eficaz no objetivo dele. Qual que é o objetivo dele? Reduzir o peso. Então, mas isso eu já sabia. Por quê? Por que tu já sabia? Porque olha aqui, ó, os caras antes tinham 107 quilos e agora passaram a ter 100. Então, realmente, houve uma redução. Gente, por mais que tu saiba, a gente já fala isso um monte de vezes. Vou ficar falando a vida inteira isso para vocês. Por mais que a gente consiga identificar que houve uma redução bem significativa, se tu não tiver o P, tu não consegue, então, comprovar ou provar isso que tu está falando. Tu não consegue provar o que tu está falando. E quem prova o que eu estou falando é esse cara aqui debaixo. Agora, por pouco, hein, gente? Agora, por que por pouco? Isso é bem claro.
Porque não podia ser por pouco, porque os caras perderam um monte de peso, perderam 7 quilos em média. Cada pessoa, imagina, cada pessoa em média perdeu 7 quilos, tá aqui, né? Mas ele quase não deu uma diferença, gente, devido muito ao tamanho da amostra, entendeu? O tamanho da amostra. Eu posso garantir para vocês, se a gente tivesse uma amostra, talvez aí de 40 pessoas, né, e com as mesmas médias, eu teria um P bem mais baixo do que esse, tá? Esse P aqui bateu no poste. Se fosse um 0054, a resposta seria exatamente outra, dizendo que essa tecnologia, esse treino, foi uma porcaria, não reduziu significativamente o peso, embora alguém vai me dizer, mas tu é louco, como que não reduziu significativamente? Passou de 107 para 100. Mas é que a estatística não permite que a gente conclua isso, porque a gente tem um N muito pequeno. Então, esse é o detalhe do N pequeno, tá, gente? Esse é o detalhe do N pequeno. Muitas vezes a gente quer que dê diferença, né? Porque já vi vários estudos que deu diferença e tal, e no meu não deu. Gente, olha o N do cara lá. O N do cara lá era 120 e o teu. O meu era 12. Pô, para aí, né, cara? Já não é. A diferença tem que ser muito maior para que a gente tenha uma diferença significativa. Então, talvez aqui, como eu disse, a diferença teria que ser, né? Se não desse diferença, teria que ser talvez 110 para 100, entendeu? 10 quilos de diferença em média. Aí nós teríamos um valor de P menor aqui. Mas como deu, maravilha. Então, o que eu coloquei aqui? Notamos que houve uma redução quando comparado os dois momentos. E aí, no primeiro momento, tu coloca a média e o desvio padrão, e aqui tu coloca a média e o desvio padrão do segundo momento, tá? Poderia colocar a mediana? Poderia, mas aqui a média ficou muito bem, porque nós não temos um desvio padrão muito alto, né? E nós não temos um desvio padrão muito alto, porque nós temos aqui exatamente assim, ó, tu vê que os pesos, não tem assim, gente, um peso muito maluco aqui, né? Tipo, alguém ter 150 quilos, o outro ter 180 quilos, né? Então tu vê que os pesos são aqui, ó, claro, salve esse aqui, ó, né? Mas é um só entre 7, o resto tá tudo ali, beirando entre 90, 100, né? Fora o 7 ali que tem um pouquinho a mais mesmo, tá? Mas se esse 7 aqui, ó, não tivesse esse peso tão alto, esse desvio padrão, ele seria ainda menor. Seria menor ainda esse desvio padrão aqui, pode certeza, tá? Então, tá aí. Esse, então, é o nosso famoso teste de Wilcoxon, tá bom? Então, essa é a maneira que a gente, então, procede para resolver. Agora, lembra que eu falei para vocês, eu vou aplicar o teste T para ver o que dá. Vamos ver o que dá se eu aplicar o teste T aqui. É curiosidade minha agora, tá? Curiosidade minha. Então, como é que a gente aplica o teste T? É bem fácil. Vai em analisar, né? Depois vai em comparar médias, depois vai amostras pareadas, aqui, clica, peso antes e peso depois, certo? E aí, o que nós temos aqui? Ok, ok. E aí, o que deu ali, ó? Olha ali, ó, 0024, vocês viram? Aquilo que a gente já tinha falado antes. Se eu for aplicar um teste T, o resultado do P normalmente vai dar menor que se for um teste não paramétrico. Daria a mesma resposta, viu, gente? Daria a mesma resposta. Não mudaria nada a resposta, só que o P daria um valor menor ainda, 0024. Deu para ver aqui, tá? Então, nessa questão não mudaria, mas tem questões que mudam. Por exemplo, esse P aqui do Wilcoxon pode dar 0058 e aqui dá 0035. E aí? E as respostas são exatamente diferentes uma da outra, tá? Então, a gente cuida um pouquinho isso aí, porque é super importante a gente fazer sempre a coisa correta, embora, repetindo, nesse exemplo, não mudaria em nada a nossa resposta final. Mas eu mostro exemplos seguintes aí que mudaria muito. Então, né, mudaria muito significa dizer teve diferença significativa e para um outro teste não teve. E aí a gente tem que saber qual teste que a gente usaria ali, tá? Bom, aqui nós temos outros exemplos, tá? A gente pode brincar outra hora, tá? A gente vai passar e dar uma passada geral nesses testes. Esse teste aqui, vamos ver, realiza um estudo para determinar os efeitos por fim a um bloqueio renal, pacientes, tá? Medimos a pressão arterial de cada paciente antes e depois da cirurgia. Bom, evidentemente é pareado. Se é o Wilcoxon ou não, não é o Wilcoxon. Olha aqui.
Ah, mas não tinha que ser. Não, a partir de agora não. A partir de agora a gente vai decidir. Olha aqui, ó. Não foi o Coxon. Foi teste T. Olha ali, ó. Botei ali embaixo até. E aqui eu já apliquei o teste T. Tá? Então não tem problema. Vamos ver esse do rim aqui. Foi analisado de uma mesma pessoa o peso do rim esquerdo e o peso do rim direito. E a gente quer saber se houve há uma diferença significativa no peso dos rins esquerdo e direito de uma mesma pessoa. É pareado, portanto, foi feita a análise. Aqui não dá para usar. Não dá para usar o teste T, porque esse carinha deu abaixo de 0,05. Consequentemente, usaremos o teste de Wilcoxon. Está escrito aqui. Mas deixa que a gente vai brincar isso aí depois, tá? Vamos falar dos dois testes primeiro ali. Vamos ver aqui. Aqui. Aí nós chegamos num teste, gente, que é o teste que eu usei agora há pouco, tá? Chama-se, no caso daquele do sono ali, com os escolares e os pré-escolares. Então, usamos aqui um teste chamado teste de Mann-Whitney. Tá? Então, é um teste, deixa eu marcar aqui, teste de Mann-Whitney. Deixa eu botar em amarelinho. Opa. Não quis ser amarelo. Tudo bem. Não quer, não vai. Ah, foi. Tá? Então, o que... Opa, não é isso que eu quero mais. Olha, eu quero isso aí aqui. Deu. Tá ali. Então, esse teste de Mann-Whitney aí, ele é um teste não paramétrico, né? Tá escrito aqui, ó, não paramétrico, que vai comparar duas amostras independentes, que são aquelas amostras em dois grupos independentes. Comparar homem com mulher, comparar criança com idoso, comparar grupo doente com grupo controle, comparar o grupo escolar com pré-escolar. Então, essas comparações todas que a gente faz são comparações com testes com amostras independentes. Agora, eu não sei qual teste. Será que é o teste T ou será que é o teste de Mann-Whitney? Então, nós vamos ver o que a gente vai fazer. Mesmíssima coisa a gente tem que fazer. Então, o que nós temos aqui? Então, na tabela, nós temos os valores dos triglicerídeos em 11 doentes com infarto no miocárdio e em 8 indivíduos escolhidos para o grupo controle, tá? Então, vocês estão vendo até esses dias, aqui em casa me perguntaram, né, que estava fazendo uma comparação ali, essa questão da vacina, né, que estão fazendo esses testes todos e tal, e aí vai ter gente que vai tomar uma vacina para a Covid, né, e tem gente que vai tomar e vai fazer parte do grupo controle. Né? Só que, gente, assim, ó, tem coisas que eu não consigo, assim, entender. Os caras colocaram isso, né, numa reportagem, eles deviam ter falado, né? Por exemplo, aqui em casa, toda hora eu falo sobre a questão do controle, claro que as gurias aqui não nem vão ficar sabendo o que é. Então, assim, ó, deviam ter falado ali o que significaria o grupo, né, esses dois grupos, né? Significaria que um grupo tomaria a vacina, realmente a vacina que estão testando, e o outro grupo não tomaria uma vacina sem esse princípio ativo, né? Então, a gente, às vezes, não comenta isso, e a pessoa que está lá, né, escutando ou vendo a reportagem no telejornal, ele não sabe o que é. Ah, que legal, eles vão fazer um teste com o grupo e o grupo controle. Ah, fica bem legal, né? Falar o grupo controle. Mas coloca ali. O controle são pessoas que vão receber uma vacina que não tem função nenhuma em relação, né? Eles querem comparar, assim, que aquele que toma, comparando com aquele que toma, achando que toma, mas não é. Entendeu? Então, tu vai ter o chamado grupo controle. Ou até, né, não toma nada, que também é do grupo controle. Então, quer dizer, tu tem que falar um pouquinho sobre isso, mas tudo bem. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, gente, como é que eu crio o banco de dados no SPSS, tá? É diferente quando é pareado, por isso que eu sempre questiono. É pareado? Sim. Então, tu monta o teu banco de dados assim, como a gente montou agora há pouco o nosso aqui. Assim. Um grupo aqui, um grupo aqui. Não é pareado, é grupo independente. Bom, se é grupo independente, então, tu vai montar o teu, né? De que maneira o teu? Ali, o que é aquilo ali mesmo? É triglicerídeos. Então, eu vou botar aqui, triglicerídeos, tá? E aqui, eu vou montar um chamado grupo. Então, quer dizer, a diferença exatamente
na composição dos dados, tá? Isso aqui é muito importante a gente entender. Então, a gente tem aqui o grupo dos triglicerídeos. O que eu vou colocar? Eu vou colocar todos os triglicerídeos um embaixo do outro. Então, eu vou copiar aqui, Ctrl C, vou vir aqui e dar um Ctrl V. Bom, para mim não me perder, né, gente? Eu vou colocar aqui, ó, grupo, vou chamar de 1 até o último paciente. Aqui, fechou. Esse é grupo 1, tá? Agora, eu vou copiar todos do grupo controle. Tem aqui, Ctrl C, a gente vem aqui e Ctrl V. E no grupo controle, vou chamar, lógico, de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Beleza, né? Então, todos os dados estão ali, beleza, estão ali. Só que eu tenho que nominar, eu tenho que dizer ao programa o que é 1 e o que é 2. Eu agora há pouco tive que dizer o que era 1 e o que é 2. Era o escolar e o pré-escolar. Então, aqui eu vou dizer que 1 é doente, eu faço parte do grupo doente, e o outro é do grupo controle. Controle, beleza. Lembrando que tudo que eu escrever aqui vai sair da mesma maneira lá na minha análise de dados, tá? Lembrando também a questão, tá, gente, dos omissos, nós não temos nenhum, mas se tivéssemos, né, não é importante, é imprescindível que vocês identifiquem os omissos. Ali no banco da prof, no banco lá do Tiago, não tem omisso nenhum, mas no banco da prof, na Jéssica, tinham vários 999. Então, eu tive que, no banco dela, dizer que 999 é omisso e, portanto, não entra na composição dessa análise daquela variável que está faltando. Entra numa outra, mas naquela que está faltando o IPC entra na regulação do sono. Não entra porque lá tem 999. Então, é bom a gente sempre definir dessa maneira. Muito bem. Visualização, está aqui. Sempre que vocês quiserem saber o nomezinho dos grupos aqui é a dica, né? 1AA1, aqui em cima, vocês podem clicar aqui em cima e vocês vão ver, ó, que eu escrevi, então, doente para o paciente 1 até o 11 e controle do paciente 12 até o paciente 19. Quer voltar ao que estava antes, volta. Quer ficar, fica. Ah, mas qual dos dois? Não tem. Isso aqui é frescura só. É que, às vezes, eu preciso saber o que eu escrevi no 1 mesmo. Eu escrevi masculino ou feminino, escrevi doente ou controle. Pá, aí eu vou lá olhar, um é doente. Não, tu vem aqui mesmo, já escreve na hora. Entendeu? Já descreve na hora que o fulano ali, o fulano é doente. O 3 ali é do grupo doente, né? Então, mas se quiser deixar assim o assado, não faz diferença nenhuma mesmo. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos aqui fazer aquilo de sempre. Nós vamos analisar, né? Só que lembre o seguinte, tá, gente? Aí tem um detalhezinho que fica bom para nós todos, tá? Tudo que a gente já fez na aula de hoje, né? Ele só vai desmarcar se eu sair do programa. Tipo assim, se eu cancelar o programa ali, eu sair e voltar, aí ele vai voltar do zero. Mas tudo que eu fizer, se eu não desligar esse computador até daqui a 10 dias, tá? Daqui até 10 dias, não vai, de maneira nenhuma, ele vai desaparecer esses carinhas aqui. Aqui, ó, nessa caixa, tá? E mesmo eu desligando, tá? Mesmo eu desligando, esses dois nomes vão aparecer. O que sempre vai acontecer é o seguinte, ó, se eu for fazer uma análise de normalidade, vocês podem ter certeza que na análise, e aí, tudo bem? Tá chegando aqui, o pessoal está construindo aqui algumas coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, por exemplo, o que eu quero dizer? Que se eu for fazer uma normalidade, eu não preciso lá de novo clicar naquela caixinha para fazer a normalidade, tá? Agora aqui, gente, ó, aqui é interessante, vai ficar tudo marcadinho. Eu amanhã entro no computador, de novo, no mesmo programa, nesse computador, e vai ter os últimos testes. Ó, pode ver, ó, eu agora há pouco eu fiz o teste aqui, ó, na Jéssica ali, ó, o explorar, fiz 2 testes de amostras independentes, porque era comparar o grupo escolar com pré-escolar. Tá? Na aula passada eu fiz uma ANOVA, né? Então a gente fez uma ANOVA, está tudo aqui, ó, fica tudo marcadinho aqui. Eu fiz regressão logística esses dias, né? Descritiva, que é bastante comum, toda hora a gente está fazendo, então ele fica marcado. Aí a gente não precisa ir lá. Olha aqui, ó, vou no explorar direto, ó. Pum, clico aqui, já está lá, ó, coisa boa. Só que tá o que eu tive agora há pouco. O que a gente teve agora há pouco? Foi analisar isso aqui. Então, tira esses 2 caras daqui, manda o triglicerídeos para a caixa de cima e o grupo
para a caixa de baixo. Precisa aqui nos gráficos? Não precisa. Em hipótese alguma precisa. Então, vai dar OK. Espera um pouquinho. Vai aparecer tudo aquilo que a gente já sabe. A média, né? O desvio padrão, a média, o desvio padrão. Agora aqui, gente, tem o seguinte, tá? Embora vamos ver lá o que está lá colocado. Vamos ver aqui embaixo. Tá, ali, ó. Isso, agora é bem o que eu quero mesmo. Vamos lá. O que acontece agora? Vocês viram que nós temos aqui uma média, tá? Vamos falar agora desse quadrinho antes. Eu tenho uma média de 0,9, tá? Gente, um desvio de 0,5. É muita diferença. O desvio é muito grande na comparação da média. É mais que a metade. A média aqui seria 0,45. Agora, olha esse aqui, ó. 1,6, tá vendo? Olha o que deu o desvio padrão, 1,3. Cara, o desvio padrão é muito grande, cara, na comparação com a média. É quase a média. É quase o valor da média. Então, neste caso, não é aconselhável usar a média e o desvio padrão nas respostas, tá? Não é aconselhável. Os caras vão ir para cima, porque, cara, tu tem um desvio... A média aqui, gente, não seria um valor representativo. Porque olha aqui, ó, o que acontece? Quem é que fez aquela média aumentar muito? Sabe quem que fez? Esse paciente aqui, ó, o 2,81 e o 4,48. Enquanto todo mundo estava com os números ali em torno de 1, 0, 0, 1, aí teve dois que fizeram uma cacaca lá e botou a média lá em cima. E o desvio padrão, por que o desvio padrão deu alto? Por causa desses dois caras. Vocês entenderam? Então, quer dizer, enquanto a gente tem um desvio padrão muito próximo da média, não é interessante representar, gente. É mais ou menos o que eu falei agora há pouco de manhã, com aquele exemplo da manhã, né? A idade do grupo lá, e eu colocando a minha idade no meio, vai mascarar aquela média. A média vai ficar muito maluca. A média que era de 22 anos passou para 27. Ou seja, o que aconteceu? Né? Que nós tínhamos um grupo pequeno, né? Então, mas o que aconteceu? Eu vou dizer que a média do meu grupo é 27 anos. Se eu estou longe dos 27 e se o meu grupo lá dos alunos está longe do 27, porque a maioria tem 22 anos, 21 anos, 23, então aquele não é a melhor maneira de representar, porque deu um desvio padrão muito alto na comparação com a média. Então é só vocês olharem ali aqueles valores então que deram ali. Mas tudo bem, neste momento não é isso que eu quero, mas é importante. Eu tenho que pegar esse cara aqui, esse quadrinho aqui. Vamos ver esse quadrinho lá? Está aqui ele. Né? E o que a gente identifica? Que os dados não são normais. Tá? Então, não são normais, ponto final, não se fala mais nisso. Então, a gente não vai usar aqui um teste T para dados independentes. Tá? Nós vamos usar um teste de Mann-Whitney. Mann-Whitney. Tá? Como que a gente chega lá? Bom, como a gente até o momento não fez nenhum teste de Mann-Whitney, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá em analisar. Ó, vamos em testes não paramétricos, vamos em caixa de diálogo legada e nós vamos aqui na duas amostras independentes. Tá? Duas amostras independentes. Deu? Vamos fazer aqui, vamos clicar aqui, porque são duas amostras independentes, o grupo doente e o grupo não doente, o grupo controle, e clicamos aqui. Bom, para que a gente coloque, tu vê que o quadro é diferente, né? Tá aqui o quadrinho. Tu vai colocar o triglicerídeos no quadro da variável teste e na variável agrupamento eu vou colocar o grupo. Então, vocês viram que ele tem dois pontinhos de interrogação ali e aqui a gente tem o OK bloqueado. Não tem como dar o OK, que ele está bloqueado. O que são esses dois aqui? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, não lembrou, tu cancela e volta. Tá? A gente vai cancelar e vai voltar. Eu sei o que eu escrevi. Vocês sabem o que vocês escreveram, mas vamos que a gente não saiba. Eu tenho que saber o que eu escrevi para o grupo 1 e para o grupo 2. Desculpa, para o grupo doente e para o grupo controle. Eu escrevi 1 para o doente e 2 para o controle. Mas se eu esqueci, eu vou ter que ver. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver, ó? Isso aqui, ó. 1 e 2, tá? Agora sim. Então eu sei que eu escrevi 1 e 2. Então tu vai lá de novo. Teste não paramétrico. Caixa de diálogo legada, duas amostras independentes. O triglicerídeos vai na caixa de cima e o grupo no de baixo. Opa,
Olha aqui, ó. Pode vir, ó. Toquei na caixa errada, tu viu? Não tem como isso aqui. É impossível, tá? Não tem nem como a gente fazer. Vem na caixinha aqui, ó. Posso levar dessa maneira que eu levei. Vocês viram como eu levei, ó? Ó. Posso trazer ele para essa caixa aqui, ou posso clicar nele e trazer arrastando ele até aqui embaixo. Também tudo bem. Mas se continua bloqueado, óbvio, que continua 2 pontinhos de interrogação. Defino grupos, chamo de grupo 1, 1, chamo de grupo 2, 2, continuar e ok. Ah, putz, eu queria mostrar uma outra coisa ali. Agora é rápido, viu? Vocês viram como eu fiz aqui? Vamos de novo lá? Ó, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Tá? Aqui, antes de mostrar uma coisinha para vocês aqui, tu viu que esse gráfico bonitão aqui? Esse gráfico bonitão, gráfico de box plot, né? Vocês viram que tem aqui o paciente 16 aqui e o paciente 6? São pacientes chamados outliers, né? Que são aqueles valores esquisitos. Esse cara 16 aqui, eu tenho certeza que ele é o 4.48 do grupo controle. Pode ter certeza que vai ser esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Pode ter certeza. Ah, mas como é que eu sei se ele é ou não? Bom, quer saber se ele é ou não? Vem aqui e anota aqui, tá aqui ele, ó. 16, tá vendo? Paciente 16 é o 448. Ele é um outlier. E aí o cara vai dizer assim, ó. E aí o que tu acha que eu faço? Não, gente, a questão é toda de vocês, isso eu não me meto, tá? Esse paciente realmente teve esse triglicerídeos ou não? Ah, eu acho que sim, não. É como foi tu que fez a análise, é tu que fez a busca dos dados, tu tem que saber. Outra coisa, é possível alguém ter 448 de triglicerídeos? Aí isso eu não me pergunta porque eu não sei, né? Mas de repente é uma coisa maluca demais esse número. E aí o cara assim, e aí o cara vai pegar a ficha do paciente 16 lá e viu assim, a cagada foi minha. Não era para ter escrito 448, é 248. E muda toda a história de novo, né, gente? Então, quer dizer, por isso que é muito bom a gente fazer uma análise inicial, ver se a gente tem algum outlier, né? Se a gente tem outlier, a gente tem outlier aqui, que é o paciente 16, e está bem longe, ó. Esse 6, ele não está tão longe, né, do grupo principal aqui. Ó, vamos ver quem é o 6 ali. Eu não sei quem é o 6. O 6, ó, olha aqui, ó. No grupo doente, todo mundo com 0,9, 0,5, 1,29, 71, 0,52. Aí apareceu um com 2,10. Agora, ele não é muito distante de todos aqui, né, gente? Ele é distante, mas não é muito. Mas na estatística, ele é considerado um outlier, tá? Ele foi considerado um outlier. E aí fica aquela história. Vou olhar a ficha do paciente 6, ver se realmente aquele número é aquele mesmo. Eu vejo que é, vida que segue, vamos embora. Não, não é. Então, opa, só um pouquinho. Digitei errado, ou tu tá na dúvida? Esse aqui tá muito grande. Realmente eu vejo que esse cara aqui tá muito grande, esse aqui. Então, alguma coisa pode ter acontecido, o cara pode ter... pediram para ele não comer tal coisa, ele comeu, e aí o triglicerídeos dele foi lá em cima, né? Então, quer dizer, tem algumas coisas que pode. E a gente pode eliminar esse cara. Tá? É possível eliminar. Isso fica a critério teu. Como a gente tem poucos aqui, eu não vou eliminar. Mas eliminando, o que acontece? Acontece que tu vai ter que fazer análise de novo. Vai fazer a média de novo, vai fazer a análise de normalidade de novo, vai fazer o teste de novo, tu vai fazer tudo de novo. Tu vai eliminar um elemento. Por isso que a gente verifica, pede que a gente dê uma analisada nos dados, né? E pela concepção dos outliers, e se tiver um maluquete aqui no meio, dá uma olhada melhor e ver se tu vai ficar com ele ou não vai ficar com ele, tá? Tá muito esquisito esse número aí, na minha concepção tá, mas eu não entendo nada sobre isso, então vamos tocar ficha então. Bom, o que eu queria? Eu queria mostrar uma coisa aqui, ó. Vou rodar de novo, ó. Tu vê que eu posso rodar quantas vezes eu quiser, gente. Olha aqui, ó. Rodei. Ó. Só que quando eu rodo o programa, ele já tá o grupo outro, ok, mandei rodar. Olha aqui. Eu quero rodar de novo? Roda de novo. E assim a vida vai, entendeu? Não tem problema, tu manda rodar. O que temos aqui? Nós temos 11 pacientes doentes, 8 controle. Aqui são os chamados postos médios, aí entra a questão de posicionamento e tal, mas isso aqui não te preocupa. Com isso aqui me preocupo sim, vou olhar esse cara aqui agora. Vou pegar esse quadrinho aqui e venho aqui. Onde está ele aqui? Está aqui ele, né? Então, nós temos uma significância aqui exata, né? Que a gente tem
poucos valores, assintótica quando a gente tem muitos valores, mas a diferença realmente está muito pouco entre eles. Então, nós temos aqui um valor de P 0,152. Significa dizer que a distribuição dos triglicerídeos nas duas populações, tanto de doente do grupo controle, não tem diferença significativa. Tá? Não existe uma diferença significativa. Embora vocês podiam identificar aqui, ó, vamos ver o que deu a média aqui, que eu esqueci o que deu a média de cada um, vamos ver aqui em cima. A média do grupo doente tinha dado 0,94 e a do controle 1,67. Tu, como, né, tu pode chegar e dizer para mim, mas eu acho que teve uma diferença bem significativa. Gente, tu pode achar, não tem problema nenhum de achar, né? Mas tu concluir isso, tu não pode concluir, porque tu não tem embasamento nenhum para concluir o que tu está falando. Como é que tu vai concluir o que tu está falando? Como é que tu vai chegar e provar o que tu está falando? Tu prova? Não, eu não provo, mas pela minha experiência, tu vai colocar assim no artigo, pela minha experiência e não sei o que, quer dizer, não é por aí o caminho é esse. Embora eu ache também que 0,94 para 1,67 tem uma diferença bem legal, tem uma diferença bem interessante, né? Porque os números são pequenos, né, gente? Então a diferença, embora sendo ali tipo 0,7 de diferença, mas é uma diferença bem legal. Mas muito aí vai nessa não ter dado a diferença pelo aquilo que eu falei agora há pouco. Pelo que mesmo? Pelo tamanho da minha amostra, que é extremamente pequena, tá? Então não dá para a gente fazer isso aí. Bom, então outra coisa que eu identifiquei aqui nesse quadro, né, que não dá para a gente colocar a média aqui, ó, e o desvio padrão como resposta. Olha aqui a média desse cara, 1,67 e o desvio quase igual à média. É um maluco total a gente falar isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode muito bem colocar aqui o grupo controle, colocar a mediana e os dois quartis, né? E aqui no grupo doente, colocar a mediana e os dois quartis. Aí alguém pode questionar o que é os dois quartis. Bom, os dois quartis, a gente significa o seguinte, ó, a mediana, ele divide o grupo ao meio, divide exatamente o grupo ao meio e vai ter ali o valor da mediana. O quartil 1, ele divide o grupo em 25% e 75%. Se eu disser para vocês que o quartil 1 do peso é 70 quilos, eu vou dizer que 25% das pessoas têm abaixo de 70 quilos e 75% têm acima de 70. Tá? Eu botei quartil 1 aqui, mas é quartil 3, tá? Porque o quartil 2 é a mediana. Tá? Aqui. E se eu colocar agora, dizer, o quartil 3 deu 80 quilos. Significa dizer que 75% tem abaixo de 80 quilos e 25% acima. Nada mais é o quartil, gente, é tu pegar um chocolate e dividir em 4 pedacinhos. O quartil 1 é o primeiro pedaço. O quartil, a mediana, são os 2 primeiros pedaços, a metade. E o quartil 3 são os 3 primeiros pedaços. Tá? Então, tu pensa naqueles quadradinhos lá do chocolate, né? Divisão, então, em mediana no meio, quartil 1, o primeiro quadradinho, né? E o quartil 3, os 3 primeiros quadradinhos. Tá? Os 3 primeiros quadradinhos significa 75%. O primeiro quadradinho significa 25%. Ele me dá uma visão do grupo, né? Então, o que a gente vai fazer? Achar a mediana. A mediana a gente tem naquele quadro lá, quer ver, ó? Mediana a gente tem naquele quadro. Onde é que está ele? Aqui. A mediana está aqui, ó. 0,88. E aqui a mediana 1,19, 1,20. E onde é que estão os quartis aqui? Então, os quartis não estão aqui. E a gente vai ter que fazer uma análise. Vai na parte de descritiva. Vamos ver se é na frequência que ele vai. Vai na frequência. Vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Analisar. Vem na descritiva. Aqui tem outros caminhos para ir, mas esse aqui eu acho que é mais fácil. Vem na descritiva e vem nas frequências. E aí tu coloca ali o triglicerídeo. Não vai poder ser aqui, porque a gente está trabalhando com grupo. Então, só um pouquinho. Nós vamos vir aqui na descritiva e no explorar. Vamos ver uma coisa. Isto, aqui. Tá? Então, a gente tem aqui o triglicerídeos e a gente vai aqui nos percentis. Coloca ali, percentis. Clica nele, dá continuar e dá o OK. Vamos ver o que vai aparecer aqui embaixo. Onde é que está aqui agora? Aqui. Aqui, ó. Bem aqui, ó.
Tá vendo? Esses carinhas aqui. O que significa é que percentil, tu vai dizer, mas não é quartil, tu falou percentil? É percentil 25 é o quartil 1 e percentil 75 é o quartil 2. Então, significa aqui que o quartil 1 deu 0,51, então eu tenho ali, a mediana deu 0,88, lembra? Ó, a mediana ali, ó, pode ver, ó, 0,88 ali, no quadro de cima, e aqui 0,88, é a mesma coisa. Então, aqui tu colocaria para o grupo doente, vamos pegar o controle primeiro, 1,19, então aqui tu colocaria 1,19, né? Quartil 1, do quartil 1 tu colocaria o número do percentil 25, percentil 0,51, aqui ó, 0,73, desculpa, 0,73 e aqui 2,51, 0,73 e 2,2 aqui 2,51. Pronto. E aí tu tem essa forma. O que tu está dizendo é que aqui pode colocar mediana, né? Escrito na mediana. Tem letra maiúscula, vamos lá, minúscula. Mediana, igual. Então, tu está dando uma caracterização do teu grupo, tá? Depois tu vai fazer a mediana do grupo doente, o quartil 1 do grupo doente e o quartil 3 do grupo doente. Os números estão aqui embaixo, ó. Ó, grupo doente, 0,88 é a mediana, 0,51 é o quartil 1 e 1,29 o quartil 2. Vamos ver, vamos colocar ali só para a gente ver como é que vai ficar. Vamos ver, vamos colocar ali, vamos ver se vai dar muita diferença. O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz. Aqui, tá, aqui. Ctrl C, aqui eu largo um Ctrl Vzinho aqui. Tá? Então aqui é 0,55, né, de mediana, vamos ver se é mesmo. 0,88, 0,51 e 1,29. 0,88, 0,51 e 1,29. Tá aqui. 1,29. Pronto. Aí nós temos a resposta agora. E ali, ó, esse gráfico, eu gosto muito dele também, já tinha falado isso para vocês, que mostra exatamente a posição, né, de cada grupo perante os resultados totais. Estão aqui. Então, é uma maneira, tá, que a gente tem aí de expressar. Eu já até tinha mostrado, depois eu mostro de novo um livro aqui, deixa eu só procurar ele aqui, aqui tá ele. Um livro, gente, esse livro, quem quiser, tá? Quem quiser, não tem problema. Eu me peço para tirar um xerox e tal, ou, né, tente buscar, mas ele é uma editora lá de Portugal, então, não sei como é que tá essa questão de quando que vem, de repente o cara pede para vir agora e vem no ano que vem só. Né? Mas é muito interessante porque ele mostra exatamente isso aqui, ó. Ele mostra exemplos, e eu vou pegar aqui um teste, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui um teste, só vou ler para vocês uma coisa aqui, ó. Ó, teste de duas amostras independentes, página 81. Então, eu vou lá na página 81 e ele mostra lá um exemplo de teste T para dados independentes e, na sequência, ele mostra um exemplo de teste T para teste Mann-Whitney, tá? Muito bom esse livro aqui. E aí, quando ele conclui, na página 81, então, quando ele conclui, vou pegar só para mostrar a vocês uma conclusão, vou ler uma conclusão aqui. Ele tem conclusão em português e inglês. Vamos lá. Como reportar? Ele diz assim, ó, ele fez um teste de níveis de insulina, tá? Então, ele colocou assim na conclusão final, ó, verificou-se que os níveis de insulina diferem de forma estatisticamente significativa entre os pacientes. Aí ele botou entre parênteses com mediana 12,66, né, e o grupo controle com mediana 7,18. E aí ele coloca o P no final. Então, a gente vê que ele coloca a mediana. Aqui ele coloca só a mediana. Tá? E quando ele faz a comparação no grupo, naquele caso na questão do teste T, tá? Ele dá sim a conclusão. Quer ver? Ó? Quer ver? Eu vou pegar a conclusão agora de um teste T. Ele diz assim, ó, verificou-se que os níveis de glicose dos pacientes, e aí bota dentro de parênteses a média e o padrão. Então, quando for o teste T, ele usa a média e o padrão. E quando for o teste de Mann-Whitney, ele usa a mediana.
como representatividade da resposta, certo? Então, só para mostrar como que eles colocam isso, né? Então, nós temos aí, gente, assim, deixa eu só fazer uma coisa assim, vamos ver o que daria se esse teste fosse o teste T. Vamos ver o que daria ali? Vamos só por curiosidade, que eu não sei o que vai dar mesmo. Vamos ver? Analisar, comparar médias, teste T para amostras independentes, certo? Vamos ver o que vai ser. Vou botar o triglicerídeos ali e botar o grupo aqui embaixo. Os grupos definidos como 1 e 2, a gente digitou 1 e 2 e dou OK. Vamos ver se deu diferença aqui. Aqui também não deu. Ó, vê. O nosso P ali tinha dado no nosso exemplo, quanto que deu o nosso P? 0,152. E aqui deu o P menorzinho, 0,115. Então, quer dizer, independente do teste que eu usar, a conclusão é a mesma, tá? Mas não é correto tu fazer por esse teste aqui. A conclusão final dá a mesma, o P dá outro, mas a conclusão final é a mesma, então. Tá? Então, nós temos isso só para mostrar que, mesmo errando o teste, a conclusão final seria a mesma. Mas só que daí tem um detalhe, né? Que vocês vão colocar lá na tabelinha de vocês, que vocês aplicaram um teste T, né, dados independentes e tudo mais. Então, é importante que vocês coloquem antes disso, lá na parte de análise estatística, sabe, naqueles artigos que tem análise estatística, que é um parágrafo ali com 5, 6, 7 linhas, né, dizendo ali o quê? Qual teste que tu usou, qual software que tu usou, qual é o P que tu considera significativo, né, que é o P menor que 0,05, né, e outra coisa que tu tem que dizer, que tu aplicou o teste de normalidade. É muito importante tu mostrar para quem está lendo o teu trabalho, e se o cara é bom de estatística, gosta da estatística, ele vai gostar de ver isso aí. Ah, quer dizer que ele não aplicou um teste à la louca. Porque era muito comum, gente, há um tempo atrás, o pessoal, né, vinha assim, ó, vinha algum aluno ou o próprio professor mesmo e dizia assim, aplica para mim um teste T. Sim, mas é um teste T? Sim, porque tu vai comparar antes com depois, é um teste T pareado. Sim, pode não ser. Então, quer dizer, isso é interessante de colocar. Então, analisamos inicialmente a normalidade do conjunto de dados, né? Se é um trabalho grande, a gente vai ter várias opções. Caso os dados forem normais, aplicaremos os testes paramétricos. Caso os dados não forem normais, aplicamos os testes normais paramétricos e não normais não paramétricos. Então, quer dizer, se tu colocar isso também, é importante sempre, tá? Então, aqui a gente tem outros exemplos, né? Exemplos de N's pequenos demais, né? Mas tudo bem, é o que temos aqui para brincar um pouco, né? E aqui está tudo sendo resolvido, né, gente, de uma maneira, ó, e olha aqui, ó, esse daqui foi legal usar, vamos ver que teste eu usei aqui. Não, esse aqui foi um teste T, né? E aí temos, então, alguns outros exemplos. Que exemplo é esse aqui? Vamos ver. Ele compara número de bactérias de duas culturas. Ele fez uma comparação, tinha dado uma média de 33, a outra deu uma média de 36, e o P que deu, ele deu um P que não teve diferença significativa. Pronto. Aí a gente colocou lá que na comparação das culturas, né, não houve uma diferença significativa, e aí usamos a média e o desvio padrão. Tá bem legal para usar a média e o desvio padrão, né? Olha aqui, ó. Média 33, o desvio padrão bem longe do 33. Então, quando o desvio padrão aqui desse 20, por exemplo, já era mediana, talvez a melhor saída para a representatividade da resposta, tá? Então, tem aqui. E aí, só que não vai dar tempo, logicamente, faltam o quê? 5 minutinhos aí, um pouquinho menos, aí, mas um pouquinho mais, mas não dá tempo, porque a gente vai, esse teste é um teste um pouquinho mais detalhado, porque é um teste de Kruskal-Wallis. O que esse teste de Kruskal-Wallis faz? Faz o que a NOVA faz para nós. O que a gente fez na NOVA, quando a gente comparava 3 grupos, o Kruskal-Wallis vai comparar 3 grupos também. Então, aqui, até por sinal, esse aqui eu tenho que digitar direitinho para vocês, para a gente fazer mais rápido. Aqui, por exemplo, é um baita de um exemplo bem legal, que ele mostra 3 métodos, né, de prevenção de cáries, e aí a gente quer saber se existe uma diferença significativa entre os métodos, né? E aí a maneira da gente ver é pelo método de ANOVA ou Kruskal-Wallis. Mas quando eu apliquei o teste de normalidade,
eu verifiquei que na aplicação do teste de normalidade, olha aqui, ó, um deles já dando abaixo de 0,05, acabou, eu não aplico de maneira nenhuma nova, eu tenho que aplicar o teste de Cruz-Cauares. Então, a gente aplicou aqui, verificou e tal, e aqui deu diferença, ó. E quando dá diferença, é muito bom a gente identificar qual é o método mais vantajoso, né, para o paciente na comparação com outros métodos. E a gente consegue, exatamente com Cruz-Cauares, identificar isso aqui. Aqui tem, ó, e aí a gente vai fazer a comparação, vai ser muito legal esse teste aqui também, tá? Então, na aula que vem, a gente vai trabalhar com o teste de Cruz-Cauares, tá? Muito importante, muito mesmo. Teste do Q quadrado, olha aqui, tá? Depois a gente vai aplicar um teste que é a parte de correlação e regressão, que também é outra coisa que muitos de vocês utilizam, que é a correlação entre duas variáveis. Sempre a gente vai trabalhar com a correlação bivariada. Por exemplo, a gente quer saber se a altura tem alguma correlação com o peso, né? Quanto maior é a altura, maior é o peso. Então, quer dizer, tem duas variáveis e vai analisar as duas. É bem legal, a gente monta gráficos aqui, ó, esses tipos, claro, que aqui a gente tem uma quantidade muito pequena de dados, né? E para fazer uma correlação, mas eu vou mostrar alguns exemplos aí que já fizemos aqui com 400, 500 dados aqui. Imagina 400, 500 bolinhas aqui, né? Então é bem legal essa partezinha também, tá? Então também a gente vai trabalhar com isso na aula que vem. Alguma dúvida, gente? Assim, deixa eu só descompartilhar aqui. Deixa eu um pouquinho, já vou parar a gravação, né? Porque a gente vai conversar um pouquinho aqui.